Eu queria agradecer o modo como a Joana Brites, o 620, a Universidade de Coimbra acolheram esta proposta de fazer uma sessão do ciclo das cidades de Amadeu aqui e geriram todo este processo com o maior profissionalismo. É um prazer estar aqui hoje. A minha intervenção esclarece um pouco esta ideia um bocadinho inesperada de se fazer uma mesa redonda do Amadeu em Coimbra. Ele efetivamente estudou em Coimbra, no liceu e no secundário, antes de começar a tirar o curso de Belas Artes em Lisboa. Mas não é bem desse lado mais biográfico que eu vou falar. É assim de uma história de uma entrevista que ele concedeu ao Jornal de Coimbra durante a exposição. Se calhar vou deixar... É difícil competir, é difícil. Agora acho que... Talvez a exposição tivesse seguido do Porto para Lisboa e de Lisboa para Coimbra. Como podem ver, os últimos recortes de imprensa da exposição de Amadeu de Sousa Cardoso na Liga Naval noticiam um convite para o Amadeu expor em Coimbra e são praticamente idênticos estes recortes, que me leva a crer que o Amadeu de Sousa Cardoso terá fornecido uma nota de imprensa e portanto, estes textos têm a mão do próprio Amadeu de Sousa Cardoso. Acho que é muito provável, passando pelo todo o processo da curadoria, parece-me que é ele que destaca o interesse em expor em Coimbra e que nos estabelece esta relação muito curiosa, pelo lado positivo, como ele encara aqui academismo e modernismo, sendo que o academismo é, muitas vezes, um alvo a abater pelos artistas modernistas. Por isso eu entendo mais aqui este meio académico como meio universitário do que propriamente a arte académica das belas artes. Os artistas a que o Amadeu chamava, o Amadeu ou o Almada chamavam de bota de elástico ou pompiers. E sabemos que as reações da exposição de 1916 se declinaram bastante em função dos espaços onde o Amadeu expôs, o Jardim Passos Manuel e a Liga Naval Portuguesa. E ao Amadeu agradou o contraste, que aliás achava complementar, o contraste entre os públicos. No Porto foi mais popular, em Lisboa foi mais elitista, e ele nota isso na correspondência. Talvez se interessasse por testar, provocar o meio universitário e ver que reações é que poderia ter tido. Eu desconfio que o convite para expor em Coimbra terá sido feito num contexto de uma entrevista que o Amadeu concedeu ao Jornal de Coimbra, que era um bissemanário republicano. Se não me ouvirem bem, peçam-me para falar um bocadinho mais alto, só que eu estou com a voz um bocadinho fanhosa. E comparada com uma entrevista famosa que o Amadeu deu no dia da inauguração da exposição em Lisboa, a um jornal monárquico, o Dia, uma entrevista em que ficou cristalizada aquela resposta: não pertenço a escola nenhuma, sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista, de tudo um pouco. E é, aliás, uma entrevista que é contraditória, porque ele, no Porto, tinha dado o título Abstracionismo à exposição, depois chega a Lisboa, dá esta entrevista, recusa escolas e, agora, na entrevista ao Jornal de Coimbra, volta a assumir-se como pertencente a uma escola que é o futurismo.
Esta entrevista de Coimbra não é tão divulgada também, talvez por não estar no espólio do Amadeu de Sousa Cardoso. Tem algumas incorreções, tem gralhas a respeito de Picasso e de Braque, que não batem certo porque o Amadeu tinha dado a informação correta na entrevista ao jornal O Dia. E Amadeu dá uma imagem muito depreciativa e sexualizada de Lisboa, que poderá ter sido algo censurada ao longo deste tempo todo. Mas a principal diferença que eu vejo nestas entrevistas é a cumplicidade que se cria entre o Amadeu e os jornalistas. Na primeira, apesar de haver, à partida, várias condições para uma maior empatia e identificação entre o Amadeu e o João Moreira de Almeida do Dia, que são, por exemplo, a amizade dos Moreira de Almeida com o tio Francisco de Amadeu de Sousa Cardoso, a identificação monárquica. O próprio jornalista do Dia acompanhou o Amadeu em Lisboa, portanto, estiveram algum tempo juntos, antes da entrevista. Apesar disso, o jornalista do Dia expressa sempre, do princípio ao fim, nunca muda muito, expressa sempre a sua incompreensão da exposição, dos títulos, chega a insinuar uma certa inveja do Amadeu, espera que tenha melhor destino do que o Mário de Sá Carneiro, que se suicidou, e comenta coisas do género: boa é a vida dos abstracionistas na dura hora que passa. E o Amadeu, nesta entrevista, acaba por ser retratado de uma forma muito rígida, muito formatado pelas citações de manifestos futuristas que atravessam toda a entrevista. No fundo, o Amadeu pouco se manifesta aqui. Acho que tem um lado mais performativo e de desvio absoluto de explicação das obras. Quando o João Moreira de Almeida tenta obter do Amadeu uma explicação dos títulos, o Amadeu desvia-se completamente. Está noutro registro, de facto. O diálogo com o João de Sousa Fonseca, que era um jovem de 17 anos, que vem do jornal de Coimbra, acabou por ser muito diferente, criou-se uma cumplicidade muito maior e o João de Sousa Fonseca acaba por nos devolver um retrato, um dos retratos, se não o retrato mais vivo do Amadeu de Sousa Cardoso. E a partir de agora eu passo a elencar alguns dos problemas que esta entrevista me dá. Depois do Amadeu se ter afirmado, acho que mais num jeito de provocação, ter intitulado Abstracionismo à Exposição no Porto e dizer que não pertencia à escola nenhuma na entrevista ao Dia, agora diz que é futurista, mas diz também que é o Picasso que funda o movimento futurista. Portanto, há aqui, neste movimento, e assumindo que a transcrição dos jornalistas está correta, há um movimento de abertura, um movimento em que o futurismo pode ser entendido com o valor ou o sentido do modernismo, algo mais abrangente que engloba outros movimentos artísticos, várias vanguardas. No entanto, adiante, é mais do que um excerto, Amadeu remete para os manifestos futuristas italianos, que estavam, aliás, expostos na exposição. Eu acredito no Porto que estivessem montados, havia mais espaços, estivessem montados junto às obras, e que em Lisboa, onde ele só tinha uma sala, esses manifestos estivessem numa mesa. O Amadeu remete o discurso sobre a modernidade para os manifestos futuristas, fechando, não é? Fechando o sentido do termo futurismo, que
passa a ser o futurismo específico italiano. No entanto, há aqui há também uma ressalva uma ressalva que aponta para o trabalho de apropriação medievalista que atravessa a obra do Amadeu e que é, aliás, mais evidente num período inicial da carreira do Amadeu, em 1911, sobretudo em 12, quando ele ilustra o conto do Flaubert, do São Julião Hospitaleiro, copia e ilustra, não é? Que esta referência aos frades pintores é muito interessante. Talvez neste período de 1916, em que ele estava a explorar mais a nível figurativo a questão da velocidade, da mercadoria, os problemas da cidade, técnica, talvez a cor seja um ângulo de entrada para o medievalismo do Amadeu nesta fase. Mas é interessante que ele, em 16, esteja a apontar para os primitivos medievais. E é também nesta entrevista que ele aproveita um momento de resposta a uma crítica que eu agora vou avançar, mas volto ao slide anterior, a uma crítica que Vaz Passos tinha assinado durante a exposição no Porto, uma crítica que cita Zola para definir a arte, e como podem ver, o Amadeu de Sousa Cardoso apropria-se da citação do Zola para a tornar uma definição da arte vista pelos pintores velhos, não é? Atribui-lhe um sentido pejorativo e rebate esta definição em termos que me lembram bastante alguns aspectos do sensacionismo de Fernando Pessoa, nomeadamente esta ideia de ser atravessado em todas as direções, por todas as sensações, e parece-me mais que provável que neste contexto de convívio com Pessoa, com a geração de Orfeu, haja alguns sintomas de contágio. Aliás, não sou a única a ver isto, o António Quadros também encontrou neste excerto essa possibilidade de relação com o sensacionismo, sendo que o elogio da sensação dinâmica e das sinestesias também era muito legível nos manifestos futuristas que o Amadeu tinha selecionado para a exposição. E as sinestesias são, desde o simbolismo, também um ângulo de entrada no modernismo. E outro dos aspectos que me interessa particularmente nesta entrevista é o momento da visita guiada. Sabe-se que o Amadeu fazia visitas guiadas. Na entrevista ao dia não faz propriamente a visita guiada. Dentro dessa fase, nesta entrevista, que não é propriamente registada num formato de pergunta-resposta, é muitas vezes em discurso indireto. Portanto, há momentos em que não se percebe se é escrito pelo próprio jornalista ou se é conduzido pelo Amadeu. Eu cada vez mais acho que é conduzido pelo Amadeu. E há um momento em que este quadro, que no Porto tinha um título um pouco mais curto, era só A Ascensão do Quadrado Verde. Em Lisboa, a mulher do violino surge. Este quadro ganha um certo destaque na entrevista porque é interpretado nesta entrevista. E é um quadro curioso porque é dos poucos à partida mais conotáveis com a abstração. Um grande problema da exposição do Amadeu no Porto era ter o título Abstracionismo e grande parte das obras não sustentar esse título. Ver um trabalho oscilando entre a figuração e a abstração e com muitos títulos
que não... que pela função de ancoragem nem sequer se identificavam com as propostas abstracionistas mais convencionais. Eu sempre olhei para esta obra tendo o Almada presente. Acho que quando o Almada viu a exposição em Lisboa, terá sentido algum interesse por estes, tanto pela ascensão do quadrado verde como o larápio do quadrado encarnado. Tem algumas semelhanças formais. O quadrado encarnado também é furado, mas a escala é completamente diferente. E há aqui uma relação curiosa entre a figura humana e o quadrado. No caso do quadrado verde, a figura humana que não se vê. E justamente por não vermos a figura humana, sempre achei que poderia haver uma relação produtiva entre o quadrado verde do Amadeu e o K4 quadrado azul do Almada, que foi coeditado pelo Amadeu, e, portanto, é um livro que está em gestação durante a exposição do Amadeu na Liga Naval. Eles tiveram várias reuniões, vários jantares em que discutiram a composição, a edição do K4, e há, aliás, o envelope onde circularam as provas do K4 entre Lisboa e Manhuf. A dada altura, percebemos que o quadrado azul é a representação na mente do narrador, é a representação da amante do narrador na sua mente. O quadrado, que é uma figura abstrata do suprematismo do Malevich, é figura abstrata por excelência, acaba por ter uma função de representação da figura humana. Eu sempre pensei que este quadrado verde poderia também representar uma mulher, daí a invisibilidade da mulher do violino. Mas cada vez mais acho que esta assertividade com que o João de Sousa Fonseca interpreta a ascensão do quadrado verde insinua uma condução do Amadeu de Sousa Cardoso. Notem que o João de Sousa Fonseca, desde o início, revela um fascínio pelo Amadeu, mas no início confessa a sua incompreensão. E no fim, há ali há de facto um momento de orientação que me parece muito virada para a questão musical. Este momento é sintomático disso. Ele sai da exposição a ouvir os ruídos e os sons do music-hall. E, portanto, neste contexto, não vemos a figura humana, nem o violino, porque é o som que se ouve, não é? Parece-me que, para além de toda a relação produtiva que existe neste contexto do modernismo entre pintura, a abstração e música, recordem que o Kandinsky e outros autores, o Clement Greenberg vai fazer o mesmo, recorrem à música para legitimar a arte abstrata. Parece-me que aqui o Amadeu está a pensar as possibilidades da reprodutibilidade técnica da música, não é? Que também acabam por ter algum peso para a abstração, na medida em que deixamos de ver a figura humana e os instrumentos que produzem o som, não é? Possa ser apenas ouvido, não é preciso representar os produtores do som. E trouxe esta pintura que acabou por servir para a publicidade de uma marca de gramofones fundada no final do século XIX. E notem que a questão da reprodutibilidade, no caso do Amadeu, também vale a pena ser questionada, tendo em conta a assinatura mecanizada do escantilhão neste período.
E para mim, estou quase a terminar, esta entrevista também tem um lado mais emotivo. Como eu disse, acho que é dos retratos mais vivos do Amadeu de Sousa Cardoso. E este certo em que o Amadeu acende um cigarro e se entusiasma com os submarinos alemães. Lembro muitas vezes uma entrevista do Almada Negreiros ao Zip Zip, no momento em que ele também acende um cigarro. E este momento em que eles continuam a andar pelo Chiado, em que se percebe o fascínio do Amadeu pela cidade neste contexto da exposição. E também um curioso cruzamento com o cinema, não é? Não está queria projetar sobre um ecrã, não fala na tela. E esta também é a citação, a epígrafe, no fundo, do ciclo das cidades do Amadeu. Muito obrigada. Desculpa.